Vamos então para o nosso estudo então da Parashá Tzav, Parashá dessa semana, desse Shabbat Hagadol, o Shabbat que antecede a festa de Pesach. Então, como nós já vimos aqui, a Parashá se encontra em Vaikra, Levítico 6:1. Tem uma particularidade ali que eu confesso eu não chequei, mas parece que nas Bíblias cristãs é verso 8. Não sei, é isso? É. Nas Bíblias cristãs, em vez de versículo 1, começa no 8, tá? Esse trecho aí da Parashá Tzav. Mas na Bíblia hebraica, verso 1 até o capítulo 8, verso 36. Aí temos a Haftarah, já comentamos aqui durante o Aliá, né, o Avodat Torah, que a Haftarah especial de Shabbat Hagadol é Malaquias 3, capítulo 4. Aqui também tem uma particularidade, não coloquei ali. Aqui na Bíblia hebraica até o verso 24, na Bíblia cristã até o capítulo 4, verso 6. E a porção da Brit Hadashah, da Nova Aliança, Romanos 12, do 1 ao 8. E um trecho também ali de Hebreus, capítulo 8, dos versos 1 até o 6. Tá? Nós já sabemos, antes da gente entrar no nosso tema, no nosso estudo aqui de hoje, comentei ali brevemente, né? A base do nosso estudo, do estudo hoje é tradição judaica. Tradição judaica, tá? Mas nós vamos ver um porquê disso, nós vamos entender algo bastante profundo ali, tá? Mas vamos ver então quais são os tópicos da nossa Parashá de hoje. Então é uma Parashá que ela dá sequência à Parashá de Vaikra, né? Que começa a falar ali de todos aqueles tipos diferentes de sacrifícios. As pessoas às vezes acham, o sacrifício era tudo igual, né? Não era. Tinham sacrifícios diferentes para motivos diferentes, né? Eram coisas bem específicas. Tá? E a Torá ela destrincha tudo isso na Parashá Vaikra e continua aqui nessa Parashá Tzav. Então ela vai começar falando ali sobre como que era feita a oferta de elevação, a Olá, a oferta de Olá, né, elevação. Ela vai falar depois como que era a oferta da oblação, o Minchá. Vai falar sobre a oferta pelo pecado, o Hatat, né, que as pessoas geralmente acham que tudo era oferta pelo pecado, né? Não é. O Hatat que era pelo pecado, outras eram para outros motivos, tá? Oferta de pecado, Hatat. Então ela vai falar depois sobre a oferta de delito, o Asham. Vai falar na sequência, que é o tema principal do nosso estudo hoje, sobre a oferta de pazes, a Shelamim. Depois vai ter um trecho que fala sobre eles não consumirem gordura. Pus um asterisco ali, porque a gordura aqui era o que... Lembram que o Pedro comentou no Shluv? Da historinha lá do Talmud? Do rabo gordo. Quem estava no Shluv vai lembrar. Essa gordura que fala aqui era o tal do rabo gordo. Tá? Que era, não podia comer, não podia ser consumido. Por isso que o gentio lá foi pego. Depois vocês conversam com o Pedro, não vou contar a história aqui agora, quem não estava. Mas o gentio foi pego ali, estava se passando por judeu, e foi pego nessa parte porque não se consumia a gordura, o rabo gordo. E o sangue também do animal não se consumia. Tem um trecho aqui na Torá que fala sobre isso, nessa Parashá. Depois ela vai tratar da porção dos Kohanim, dos sacerdotes, né, a porção que ficava para eles, como que isso era, como que era feito. E a Parashá se encerra falando no capítulo 8, inteiro praticamente, sobre a consagração de Arão como sacerdote, né, como sumo sacerdote, e dos filhos dele como sacerdotes. Tá? Tem a consagração, todo o processo de consagração deles inicia então nesta Parashá, no capítulo 8 de Vaikra, de Levítico. Então, como eu falei para vocês, nós temos um tema aqui muito específico, né, que abrange aqui essa Shlamim, tá? A lei da oferta de pazes. Eu lembro que há 2 anos atrás eu trouxe aqui um estudo sobre a Parashá Vaikra e nós destrinchamos essa diferença entre esses sacrifícios, esses tipos de sacrifícios e entendemos eles mais profundamente. Está lá no YouTube, quem quiser ver depois, está no YouTube, procura Parashá Vaikra de 2021. É esse estudo que eu trouxe aqui, tá? Para mais detalhes sobre cada um desses tipos ali de sacrifícios, tá? Mas hoje falaremos então sobre o Shlamim. E para iniciarmos, nós vamos começar com um jogo. Com um jogo que parece um jogo que a Torá gosta muito de fazer com a gente. Que é ache o diferente. Então eu desafio vocês a achar aqui dentre esses 4 elementos, qual é o diferente? A camiseta amarela, né? Vocês pensam assim, o Pedro vai falar, mas isso é muito fácil. Manda, faz outra. Pegou a referência. Isso é muito fácil. Claro que aqui, né, temos 3 tipos de brinquedos, de cor azul, né, a bola azul, o carrinho azul, a boneca azul e a camiseta amarela. Claro que a camiseta amarela é o diferente. Tá? Então esse aqui foi fácil. Vamos subir um pouquinho o nível. Agora, ache o diferente. Esse eu subi um pouquinho, elevei um pouquinho. O Pedro já pegou. Qual que é o diferente?
A tartaruga, será? É o sapo. Por quê? Qual que é o padrão aqui? Tem um padrão nessa... Qual que é o padrão aqui? Isso, réptil e anfíbio. Quem é biólogo... Tá? O sapo ele não é um réptil, ele é um anfíbio. Os outros todos aqui são répteis, inclusive a tartaruga. Eu não sabia também, a tartaruga é réptil também. Tá? Só o sapo que é um anfíbio. Tá? Então achamos o diferente. O diferente ali, claro, é então o sapo. E como eu comentei com vocês, a Torá ela gosta de fazer isso com a gente. De pegar elementos lá e ter algum que é, às vezes assim, ó, sutilmente diferente, para a gente parar naquilo ali e pensar, opa, mas isso aqui não é igual aos outros, por quê? Por que é isso? Para a gente começar a parar e cavar. É isso que a Torá quer que a gente faça. E ela faz muito isso aqui. Ache o diferente. Faz muito isso conosco, né? Várias vezes, em várias situações. Mas, né, em algumas das situações, geralmente um desses elementos, ele parece não pertencer ao contexto que os outros, ao mesmo contexto que os outros pertencem. Como o sapo ali, né? Ele até engana, que ele é da mesma cor, verdinha, mas ele não é da mesma categoria que os outros, né? E a Torá ela tem isso, às vezes um elemento dentre outros que destoa e ele parece não pertencer àquela mesma categoria, né? Aquele mesmo contexto. Então, quando nós nos deparamos com isso na Torá, nós temos sempre duas opções assim, de decisão que nós fazemos quanto a isso, quanto àquilo que nós vemos, né? Esse elemento diferente. Primeira, é pensar assim, realmente isso aí não pertence à mesma categoria que os outros. Acho que está aí meio deslocado. É uma possibilidade, eu posso achar isso. Muitas pessoas fazem isso, lê a Torá lá, assim, né, só corrido. Acho que isso aqui não tem nada a ver. Não parece, acho que vou pular essa parte aqui, que não acho que é igual às outras. Acho que não é muito importante, então. É uma opção que você tem, você pode fazer isso, né? Considerar que de fato não pertence ali àquele contexto. Ou você pode ter uma opção de pensar assim, peraí, se eu tenho 4 elementos aqui, e os 3 parecem ser de uma categoria, mas tem um que parece que não é, né, da mesma categoria, então eu posso pensar assim, será que eu estou lendo isso aqui certo? Será que a categoria que eu estou jogando aqui, ela é correta? É isso que a Torá queria dizer? É isso que a Torá está tentando me passar? Porque eu posso pensar assim, então pensamos em répteis e anfíbios, mas eu poderia pensar em animais verdes. Se eu pensar, opa, a categoria são animais de cor verde. Aí, a tartaruga é meio bem verde, mas vamos, né, fazer de conta. Aí eu mudo aqui. Opa, então eu estava vendo a categoria diferente do que deveria aqui. Eu não estava pensando a categoria certa para esses elementos. É isso que a Torá faz conosco. Ela quer que a gente, às vezes, repense a forma como a gente está lendo aquilo ali. É isso, né? Basicamente é isso que ela faz. Ela nos desafia a prestar mais atenção naquele trecho, sobre cada um dos itens e descobrir um denominador comum entre eles. Aqui no caso, cor verde, né? Que nós jogamos aqui agora, cor verde, né? Vamos ver então um exemplo disso na Torá. Falamos aqui de brinquedos e de animais, agora vamos ver na Torá. Olha lá, um exemplo disso com as Luchot HaBrit. As 2 tábuas aqui estão juntas, né? Mas as 2 tábuas das 10 palavras, dos 10 mandamentos, chamados 10 mandamentos, né? Luchot HaBrit. Vamos pensar então na tábua lá da direita, que tem os primeiros 5 mandamentos, né? Primeiras 5 palavras, tá? Primeiras 5 ali. Temos lá então, Anochi Hashem, né? Eu sou o eterno, primeiro. Segundo mandamento, Lo irie, não terás outros deuses diante de mim. O terceiro é Lo tissá, né? Não tomarás, lembre-se, o que era não tomar o nome de Deus em vão? Era o quê? Seu testemunho, não é falar, oh meu Deus, não. É o que a gente faz, né? Não tomar o nome de Deus em vão é isso. Se eu represento o eterno, tudo que eu faço lá fora expõe o quê? O nome dele, né? Então é nesse sentido, tá? O não tomar o nome de Deus em vão. Terceiro mandamento. O quarto qual é? Zachoret a Shabbat, né? O quarto é o Shabbat, né? E o quinto mandamento, Kaved et. Kaved é honra ao teu pai, et avicha veit imecha. Honra ao teu pai e a tua mãe, né? Vamos pensar então no jogo do acho diferente. Temos 5 mandamentos ali na primeira parte, na primeira tábua, né? Na tábua da direita. O que a gente já aprendeu, várias vezes, já ouviu várias vezes sobre a primeira tábua? Esses mandamentos são sobre o quê? Sobre relacionamento com Deus, né? A gente aprende assim. Muitas vezes a gente ouve isso. Eu pergunto para vocês, mas Kaved et avicha, o quinto mandamento, Kaved et avicha veit imecha. Honra teu pai e tua mãe. Teu pai e tua mãe é Deus?
Ué, mas a primeira tábua não era relacionamento com Deus? Não era essa categoria que nós estamos colocando aqui? Mas esse não é relacionamento com Deus. E aí? Ó, Torá nos desafiando. O primeiro jogo da Torá que ela nos desafiando. Opa, não estamos olhando isso aqui com a categoria correta. Não é esse o denominador comum. Não é esse o parâmetro que deveríamos estar jogando ali, né? Na primeira tábua. Então, qual é a outra categoria que nós podemos usar aqui? Qual que seria o padrão aqui, o denominador comum da primeira tábua? Em vez de relacionamento com Deus. Não é porque tem pai e mãe ali. É o quê? Isso, tem um pouco a ver com o vertical que o Pedro está falando aqui. Por quê? Mas tem uma palavra-chave nesse vertical aí. Tem uma palavra-chave que nos leva a entender. Que é, Deus é o quê? Nosso Pai, nosso Criador. Criador. E os nossos pais são o quê? Nossos? Criadores. Também. Né? Existe um Criador celestial, nosso Pai celestial, o Eterno, Hashem. E existem os nossos pais terrenos, nossos criadores terrenos que nos geraram na Terra. Então o denominador comum aqui é o relacionamento com criadores nossos, sejam o celestial ou os terrenos, os terrestres. Tá? Então a categoria aqui, vejam, mudamos o nosso olhar. Ó. A categoria aqui não é relacionamento com Deus, mas sim com algo com os que estão acima de nós. Seja o Eterno, seja os nossos pais. Entenderam? Então aqui temos um jogo do astro diferente. A Torá nos fez rever aquilo que nós jogávamos ali como categoria nessa primeira tábua, né? Por exemplo. Então, né? Relacionamento com o Criador ou os criadores nossos, né? Relacionamento, vamos colocar em palavras, o relacionamento entre o homem e seus criadores, seja o celestial ou os terrenos. Esse é o parâmetro aqui da primeira tábua, tá? Nesse jogo nosso aí do acho diferente. E na nossa paraxá de hoje, nessa paraxá Tzav, ou na Guemará, que trata deste trecho, Guemará, o que é a Mishnah? Vamos rapidamente, o que é a Mishnah, o que é a Guemará? Existe a Mishnah, que é considerada a Torá oral, tá? Discussões a isso à parte, tá? Torá oral, que seriam a tradição oral judaica, que foi passada junto com a Torá, tá? Desde o início. São coisas que só foram compiladas lá no século II, como conversamos aqui, né? Depois, tá? Então essa chamada Torá oral é a Mishnah, que são explicativas, né? Das mitzvot da Torá. Que a Torá às vezes não destrincha. Você tem lá, por exemplo, o Pedro falou também aqui no nosso conversa aqui durante o intervalo. Você não vai fazer trabalho no Shabat. Mas o que é trabalho? A Torá ela não vai especificar o que é trabalho e o que não é trabalho para o Shabat. É na Mishnah que você vai encontrar explicativas detalhadas sobre o que é trabalho e o que não é. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui, tá? Então é a Mishnah isso. E a Guemará são comentários de rabinos posteriores, ali do século 2, 3, 4 e depois, sobre a Mishnah. Então eles vão debater a Mishnah. Eles debatem literalmente, né, às vezes discutir assim, um discorda do outro, até chegar num consenso sobre o que aquilo está falando. É isso. Então temos a Mishnah e temos a Guemará. Tá? Então nós temos a nossa paraxá de hoje, esse trecho aqui, de Levítico 7:12, que diz, está falando das ofertas de Shelamim, tá? Ofertas de pazes. Se por ação de graças Todá a oferecer, oferecerá como sacrifício de ação de graças matzot, tortas ázimas, amassadas com azeite, e bolinhos ázimos untados no azeite, e de flor de farinha de trigo, tortas amassadas no azeite, escaldadas e assadas. Isso era aqui. O Shelamim, a oferta de pazes, eles se distinguiam também. Existiam tipos diferentes de ofertas de pazes. Uma delas era a pessoa que queria oferecer uma ação de graças para o Eterno. Então, se ela quisesse oferecer um Shelamim, uma oferta de pazes como ação de graças, ela tinha que trazer esses, além do sacrifício, né, do animal, esses elementos aqui. Tá? É isso que a Torá está falando aqui. Lembrando que a oferta de pazes era uma oferta voluntária. Diferente de outras, como por exemplo a oferta do pecado, a oferta de pazes era voluntária. A pessoa levava se quisesse. Só quando ela queria, no seu coração, eu quero levar uma oferta para o Eterno. Como por exemplo, por ação de graças. Então ela ia e levava. Tá? Era uma oferta voluntária, essa Shelamim. Então, dentro do Shelamim, dentro das ofertas de pazes, tinha uma categoria de oferta por ação de graças, a Todá.
tá? Que é essa daí que está falando esse trecho. E aí, na Guemará, esses comentários rabínicos sobre detalhes da Mishnah, tá? O Rashi, citando essa Guemará, ele vai afirmar que existem quatro situações em que as pessoas deveriam oferecer Todá, essa oferta aqui de ação de graças. Vamos ver. Então, o que está falando ali no Guemará, citado pelo Rashi. Por conta de um livramento miraculoso que foi feito ao indivíduo. Um livramento miraculoso, tá? Daí ele vai distinguir que tipo de livramento miraculoso. Este sendo, por exemplo, alguém que fez uma viagem marítima e sobreviveu. Lembrando como que eram as viagens marítimas na época. Né? Não eram muito seguras, né? Lembramos o episódio lá de Paulo, né? Enfim, não eram muito seguras. Então, se a pessoa fazia uma viagem marítima e sobrevivia, ela deveria, segundo esta Guemará, oferecer uma oferta de ação de graças. Segunda situação. Ou que viajou pelo deserto. Uma pessoa que viajava pelo deserto e conseguia sobreviver e chegar ao seu destino, também deveria oferecer uma Todá, uma oferta de ação de graças. Terceira situação. Ou que foi encarcerado em prisão. Uma pessoa que estava presa e que conseguiu ser livre, deveria oferecer uma oferta de ação de graças. E a última situação, ou que estava enfermo e foi curado. Também a pessoa estava enferma e foi curada, deveria oferecer uma Todá, uma oferta de ação de graças. Todos esses devem oferecer ação de graças. Diz, segundo aí, a Guemará e o Rashi citando. Tá? Então, antes de a gente analisar, a gente vai analisar esses quatro elementos aqui, tá? Mas antes da gente analisar eles, é importante a gente questionar de onde que a Guemará, que os rabinos, que o Rashi tirou isso aqui. E muita gente, quando a gente chega na tradição judaica, por isso que eu comentei com vocês aqui brincando no início, quando a gente fala de tradição judaica, inclusive no nosso contexto judaico-messiânico, muita gente torce o nariz. E fala, isso aí é tudo invenção dos rabinos, pegaram lá da Babilônia, inventaram um monte de lei em cima e blá, 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 blá. Digo para vocês, discordo, tá? Discordo dessa postura, e vocês vão ver o porquê. E nós já trouxemos em outros momentos aqui também motivos de a gente entender o porquê disso. Claro que nós temos que ter um filtro e filtrar, né? Conforme a Torá dos apóstolos. Mas antes de filtrar, a gente tem que pelo menos entender, tá, mas da onde que veio isso? Porque não era da cabeça da pessoa ali no Rashi, não pensou, eu acho que tem que ser isso, e vou escrever que é isso aqui. Não era assim. Tem um porquê, tem um da onde que isso saiu. Então, antes da gente julgar e falar isso aí não presta, antes de eu julgar e falar isso aqui não me serve, isso aqui foi invenção dos rabinos lá, para, sei lá, controlar o povo, que eu já ouvi isso também. Antes de eu julgar isso dessa forma, eu preciso pelo menos buscar e entender da onde que isso está vindo. Por que ele falou isso? Da onde ele tirou isso? Então nós vamos fazer esse questionamento e perguntar de onde isso veio, né? Antes de a gente sair rejeitando as coisas, assim, dessa forma. E nós vamos ver que isso veio de algum lugar da palavra. Não foi assim, o rabino pensou na cabeça dele, eu acho que é isso e é isso aqui. Não. É da palavra que ele tirou. Nós vamos ver da onde. Então vamos lá para o Salmo 107, Tehillim, Salmo 107, verso 1. Nós cantamos aqui algumas vezes. Hodu ladonai ki tov, ki leolam chasdo. Né? Dai graças ao Eterno, porque Ele é bom. Porque a sua graça, as traduções trazem aí bondade, amor, mas é a graça, chasdo, chesed. Tá? Porque a sua graça dura para sempre. Né? A palavra no original é graça. Não é bondade e amor, é graça. Né? Sua graça dura para sempre. Salmo 107, 1. Tá falando. O que é, Pedro? Palavra para oferta de elevação, oferta de sacrifício, de shelamim, de ação de graças era Todá. Né? Falamos aqui, Todá. Rodu é o mesmo verbo. Né? Pedro me corrige aqui. Rodat, né? É o mesmo verbo. Quando fala rodu, ladonai, é o mesmo verbo de todá. Quando a gente fala também todá, obrigado, é o mesmo verbo, tá? Mesma raiz e mesmo verbo dessa palavra.
E aí, se a gente for lá para os versículos 8, 15, 21 e 31, nós vamos, nesse Salmo 107, vamos encontrar o seguinte texto. Dai graças ao Eterno pela sua graça e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E essa frase se repete nesses 4 versos. Tá? No versículo 8, no versículo 15, no versículo 21 e no versículo 31. Ela é repetida nesses 4 versos. A mesma frase, ipsis literis, é repetida nesse salmo. 4, falamos agora há pouco sobre o quê? 4 o quê? Situações que a pessoa deveria oferecer toda. E aqui nesse salmo, 4 vezes repete essa frase. Tá? E aí vamos para o versículo 4 do Salmo 107, que diz o seguinte, olha só o que fala. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários. Qual que era uma das situações que a pessoa, segundo a Guemará, deveria oferecer a Todá? Quem andou pelo deserto e sobreviveu. Tá? Uma delas. Vamos então para o verso, qual o próximo? 10. Verso 10. Alguns se assentavam nas trevas e na sombra da morte, presos em aflição e em cadeias de ferro. Outra situação que nós tínhamos lá era a pessoa que estava em prisão e era livre, né? Também deveria oferecer Todá. Olha só. Vamos lá para o verso 17. Um povo tolo, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, é afligido. Essa ideia de afligir aqui tem a ver com o quê? Com doença, com enfermidade. Relacionada ao quê? À transgressão, à iniquidade. Né? Na Torá e no Tanakh, na palavra como um todo, quando a gente fala às vezes de aflição associada à iniquidade, é o quê? É uma enfermidade, doença, ligada à transgressão, ao pecado. Tá? Isso aqui está sendo sugerido aqui no verso 17. E uma outra situação que nós tínhamos lá, para a pessoa oferecer Todá a quem? Quem era enfermo e foi curado. Quem estava aflito e foi curado, também oferecia Todá. Tá? Então, verso 17. E no verso 23 do Salmo 107, olha lá. Os que descem do mar em navios, mercando nas grandes águas. Uma das situações que nós tínhamos era quem? Fazia uma viagem pelo mar, marítima. Então, nós temos nesse salmo as 4 situações em que a pessoa deveria oferecer Rodu, dai graças ao Eterno. 4 situações em que as pessoas deveriam oferecer a oferta de Shelamim voltada para a ação de graças. Então vejam que a Guemará não tirou aquilo lá do nada. Tem uma base, tem uma fonte. Não foi assim, acho que é isso aqui. Não. Foi feito um midrash aqui, uma associação drash entre o trecho da Torá e entre o salmo que começa falando de ação de graças, para entender em que situações a pessoa deveria fazê-lo. Isso. Vejam como não é nada assim, o rabino tirou da cabeça. Não. Tem um porquê, tem uma base, teve uma fonte. E nem sempre na Guemará eles vão citar, assim, da onde que tirou. Sabe por que eles não citam de onde que foi tirado? Porque eles estavam num contexto em que todo mundo já sabia. Eles conheciam o Tanakh de uma ponta a outra. Não precisava alguém ficar falando, isso aqui está lá no versículo tal Eles já sabiam, eles pescavam as referências. Por isso que nem sempre está escrito lá de onde que veio aquilo. Nesse caso dessa Guemará aqui, até eles falam, o Rashi ele cita depois. Mais adiante, se você continuar lendo lá o comentário dele, ele vai citar esse Salmo 107. Mas nem sempre eles fazem isso. Às vezes fica implícito, porque os participantes já conheciam todo o texto, já sabiam de onde que era. Então vejam, não veio do nada. Está aqui no Salmo 107. 4 situações em que as pessoas ofereciam Rodu. Nesse Rodu davam graças ao Eterno, né? Pelas maravilhas para com os filhos dos homens. Olha lá, que é o que diz ali, tá? Nesse verso. Então agora nós vamos retomar essas nossas 4 situações relacionadas então à Guemará, tá? Aquelas situações que falava em que as pessoas deveriam depois oferecer um sacrifício, uma oferta de ação de graças ao Eterno. Pegando o comentário do Rashi de volta. Tá? Temos ali então as situações agora separadas, né? A viagem marítima, a pessoa que viajou pelo deserto, aquele que foi encarcerado em prisão e a pessoa que estava enferma e foi curada.
E agora nós vamos fazer aquele nosso jogo que nós fizemos aqui no começo, com os elementos e com a tábua da direita, né? A tábua dos 10 mandamentos, das 10 palavras da direita. Vamos fazer o nosso jogo aqui. Qual dessas 4 situações é diferente das outras? Temos a pessoa que está se afogando lá no mar, na viagem marítima, o navio naufragou, está lá, ó, desesperado. Temos aqui o outro lá, debaixo do sol do deserto, ali com a mão na cabeça. Ai, não aguento mais esse sol, vou morrer. Né? E nada, tá lá no Egito, lá, pior ainda lá. Foi lá para o Egito. Piorou a situação. Piorou a situação. Aí temos o outro lá em cima, preso. Né? Me soltem, quero ficar livre, não quero ficar preso aqui nesse lugar. Né? Na prisão, nas cadeias de ferro. E temos o que está enfermo ali, está no hospital. Lá, com a dor de cabeça, está enfermo, está internado no hospital. E eu pergunto para vocês, qual desses 4 parece ser diferente dos outros? Tem um que... Será? Será? Nós temos então, vamos pensar. Temos aqui a pessoa lá no meio do mar. No meio do mar, aquela situação, aquele revolta, e agora o que eu faço? Está no lugar, pensem assim, ele está no lugar. Que lugar é esse? No mar, né? O outro também, ele está num lugar que é um deserto. E não vê, não vê água perto, não vê nada perto, não vê uma cidade, está lá no meio do deserto, é um lugar. A prisão também, né? Ele está num lugar, ele fechado, escuro, sujo muitas vezes, e não pode sair, está preso, então é um lugar. A doença é um lugar? Não. Então, pensando nessa categoria de lugares inóspitos, lugar inóspito, né? No meio do mar, como é que ele vai sobreviver? Deserto, ele está num lugar inóspito, como é que ele vai sobreviver? Está preso lá, tudo sujo, aquela coisa escura, é um lugar inóspito para uma pessoa. Ele pode ficar, em depressão e morrer ali. Mas a doença está sob cuidados, está no hospital, ou na casa dele, né? Não é um lugar inóspito. Então esse ali parece ser o diferente desse jogo. Ache o diferente. Pensando nessa categoria lugar, parece que aquele ali não se encaixa muito com os demais, com as demais situações, né? Então, em todas essas pessoas, né, passaram por esses lugares e sobreviveram para agradecer. Naufragou o navio. Ficou lá à deriva. Aconteceu com Paulo. O apóstolo Paulo, Rav Shaul, né? Ficou lá à deriva no mar, mas sobreviveu. Jonas também, verdade, Jonas. Tá? O outro no deserto também. Os discípulos. É verdade também. O outro no deserto também passou por aquele lugar inóspito. Não aguentava mais, já estava morrendo de sede, mas conseguiu sobreviver. E o que estava preso também estava lá, aquele lugar escuro, sujo, mal cheiroso ali, e não podia sair, mas foi livre. Os apóstolos passaram por isso, é verdade. Foi livre, sobreviveu, foi liberto e agora está em liberdade. Então são pessoas que passaram por lugares inóspitos, né? Por situações inóspitas. Mas e o enfermo? E o enfermo? Tudo bem, tinha também o risco de vida, né? Vamos pensar numa enfermidade grave. Claro que tinha o risco de vida do enfermo, né? Mas, de novo, ele não estava num ambiente inóspito. Estava sendo cuidado, estava sendo tratado, estava num hospital, na própria casa, enfim. Não é um ambiente inóspito, como os demais, né? Então, o enfermo. Qual é a do enfermo, então? Né? Parece que ele não se encaixa com os demais. Ou, lembre que a gente fez com a tábua? Nós mudamos a nossa categoria. Mudamos o nosso olhar, a nossa perspectiva sobre os elementos. E vamos fazer o mesmo aqui. E a gente vai ver que sim, ele se encaixa aqui também. Se a gente pensar numa outra perspectiva, né? A Guemará parece que está trazendo aqui, né, o entendimento sobre o que é você estar gravemente doente. Lembre que isso aqui foi o último citado na Guemará, né? E nada também é por acaso. Citaram aqui, e o último foi o enfermo, né? Que parece... O Rabino Shulman já falou isso muitas vezes sobre as parábolas de Yeshua. Que o principal é sempre o que está onde? Pedro? No final. Nunca é o que está no meio. Às vezes, por isso que as pessoas confundem muitas vezes. Não é o que está no meio da parábola que importa, é sempre o que está no final.
E aqui também não é diferente. Por que esse é o final? Porque o foco era ali, ó. Era para a gente parar ali e pensar, opa, por quê que tem esse enfermo aí? Qual é a da enfermidade? O que está querendo dizer aqui? Né? É isso. E a pergunta, né, que a gente faz, ou seja, quando alguém está em enfermidade, alguém está doente, essa pessoa, de certa forma, também está num ambiente inóspito. Que ambiente é esse? Isso. O próprio corpo da pessoa se torna o seu ambiente inóspito. Como o mar, como o deserto, como uma prisão. Quando a pessoa está em enfermidade, ela também, o próprio corpo dela se torna este ambiente inóspito. Esse é o ponto aqui. Entenderam? O próprio corpo dela, ou seja, ela mesma se torna inóspita para si. Sim. Então, o que nós somos? Nós somos a nossa, né? Aqui, ó, nossa mente, né? Nossa consciência, claro, questão de alma e tudo mais, mas pensando assim no físico, a nossa consciência dentro deste corpo, né? É isso que nós somos, né? Basicamente isso. E quando o próprio corpo ele se torna contra nós, quando ele se torna contra nós, quando ele se torna, o próprio corpo se torna inóspito à nossa existência, este é o pior dos 4 cenários aqui. O pior, esse é o ponto da Guimarães. Este ali é o pior dos 4 cenários. Quando você mesmo é inóspito para si. É isso, esse é o ponto. Você mesmo, esse é o pior dos 4 cenários. E claro, então, tendo sobrevivido, a pessoa que passou por essa enfermidade grave e sobreviveu, segundo a Guimarães, esse indivíduo oferecia uma todá, uma oferta de ação de graças ao Eterno. Isso, segundo a própria Guimarães, ele não podia ir lá. Fui curado dessa enfermidade, vou lá oferecer um shelamim, uma oferta de todá, uma oferta de ação de graças. Vou lá, falo com o sacerdote, fui curado aqui, quero oferecer esse shelamim. O sacerdote falava, ok, vamos lá então. Não podia ser assim. Isso tinha que ser feito diante de um minyan, mínimo, o que é o minyan? Pelo menos 10 pessoas tinham que estar lá junto, testemunhando. E o ofertante deveria levar consigo, com a sua oferta, 40 halot, 40 pães, que deveriam ser compartilhados entre aquelas pessoas que estavam ali presentes na sua na sua oferta de ação de graças. Tá? E aqueles pães eram compartilhados. Para celebrar o quê? Para que ele celebrasse o fato de ele estar salvo, ter sido salvo daquela enfermidade, a sua vida ter sido salva, né? E ele estar de volta à comunidade, depois de ter passado por um caminho solitário. A pessoa que está enferma, ela fica aqui, ela vem aqui conosco e fica aqui? Não. Ela tem que ficar lá, ou no hospital, ou na sua casa, não é? Ela passa por um certo caminho solitário. Então, se ela é curada, quando ela era curada, na época do templo do tabernáculo, ela levava esse sacrifício junto com outras pessoas para celebrar o fato de poder estar viva ali na comunidade com todos de novo. E compartilhando e comendo junto. Compartilhando pão. Por isso era feito assim. Essa todá, tá? Essa oferta aí de sacrifícios. Vamos caminhar para a nossa conclusão agora, tá? Eu falei tudo ali, ó. Calma. Não é aí, não. Isso nos remete muito fortemente a algumas questões aqui nossas hoje em dia. Né? Hoje em dia nós não temos mais esses sacrifícios. Alguém que sobreviveu uma viagem marítima, alguém sobreviveu ao deserto, à prisão ou a uma enfermidade, não vai lá e leva um sacrifício de todá. Né? Até porque, de novo, não existe hoje o templo, né? Em Jerusalém. Asterisco, vamos abrir um parênteses aqui. Esta é uma das ofertas que quando Yeshua retornar, ela vai voltar. Tá? Porque não é uma oferta pelo pecado. É uma oferta de ação de graças. Quando fala lá, né, que o tabernáculo vai ser restituído, por quê? Porque esse tipo de oferta vai voltar.
Shelamim, porque era algo voluntário, a pessoa levava como um agradecimento ou por outro motivo, ou por um voto, enfim, tá? Então é um tipo de sacrifício que retorna quando Yeshua estiver de volta aqui. Fecha o parênteses. Tá? Mas ela nos remete, então, muito forte, não temos mais hoje os sacrifícios, mas aquele estudo que nós trouxemos aqui, então, há 2 anos sobre a Parashat Vaikra, falamos sobre o que cada um daqueles sacrifícios representa hoje para nós. Aspectos que eles nos remetem, que nós devemos parar e refletir e praticar, né? De uma forma diferente hoje. Tá? E a oferta de Shelamim, ela tinha também algumas características específicas. Nós vamos ver aqui. Mas para a gente começar a fechar nosso estudo, vamos lá para 1 Pedro 2, verso 25, que diz o seguinte: porque vós éreis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor que cuida de vós. O que eu acabei de falar aqui, que a pessoa, lá na época do tabernáculo do templo, como que ela devia fazer a sua todá depois de ser curada de uma enfermidade? Chamar outras pessoas da comunidade, porque ela estava voltando à comunidade. Ela voltava a poder ir lá e ia estar na casa do Eterno, no templo ou no tabernáculo. Entenderam? Então a pessoa voltava a esse contexto. Ela voltava a estar ali na presença do Eterno, na casa do Eterno. E aqui Pedro, citando lá Isaías, nós já vamos ver ele também, citando Yeshayahu, Isaías, né, ele fala que nós, né, éramos como ovelhas desgarradas. O que é uma ovelha desgarrada? Ela está com rebanho? Ela está lá andando sozinha. Por onde? Por lugares, muitas vezes, inóspitos. Na beira de um precipício, perto de um rio que ela pode cair lá e se afogar, né? Isso que é a ovelha desgarrada. Elas não andam junto com o rebanho, elas estão andando perdidas, sozinhas, por lugares inóspitos. E Pedro está dizendo aqui, né, que nós, que éramos essas ovelhas, que estávamos por lugares inóspitos, fomos trazidos de volta para o pastor. E para junto do rebanho. Para a comunidade. Né? É isso que ele está falando. E aí lá então, essa citação que Pedro está fazendo de Isaías 53 é essa aqui, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Eterno fez cair sobre ele, né, sabemos quem, a iniquidade de todos. Sabemos o que isso aqui está falando do Mashiach, de Yeshua, né? E está dizendo o que aqui justamente? Que cada um de nós éramos aquela pessoa lá, naquela situação lá da Guemará, que ficava lá no deserto andando sozinho, que ficava lá no meio do mar, numa situação inóspita, que estava preso, ou que estava enfermo por conta das suas iniquidades. Olha a associação de iniquidades de novo com aflição, mas que sobre o Messias foi colocada a iniquidade de todos nós. Aquela enfermidade que nós devíamos estar passando, aquela situação inóspita de nós contra nós mesmos, foi lançada sobre o Messias. É isso que está falando aqui. Né? E por conta disto, nós podemos voltar ao rebanho, junto do nosso pastor. É isso, né? Então, vamos lá para Levítico, voltar no nosso paraxá aqui, sobre a questão da oferta do Shelamim, a oferta de pazes e especificamente a oferta de ação de graças, que falamos hoje. Então é Levítico 7, do 11 ao 27, que fala sobre o Shelamim. A oferta de pazes, lembrando que a oferta de ação de graças era uma delas, era dentro dessa categoria aqui de oferta de pazes, ela tinha uma característica diferente. A carne do sacrifício, ela era dividida entre uma parte ia para o Eterno, era queimada, né, no altar, tá? Uma parte ia para o Eterno, uma parte era a porção dos sacerdotes e uma parte a própria pessoa que levava consumia. Então ela era uma oferta que os três participantes tinham porção dela. Mesmo a pessoa que levava aquele sacrifício, ela também comia uma parte daquele sacrifício.
compartilhavam a parte daquele sacrifício, né? Por quê? Porque a oferta de Shelamim, a oferta de pazes, ela fala sobre, o ponto-chave dela, se vocês forem ver aquele estudo depois que eu falei isso para vocês, está lá no YouTube, ela fala sobre aliança. Quando eu estou comendo com você, eu estou numa aliança com você, né? Estamos compartilhando o alimento, a refeição, nutrientes, estamos em aliança, estamos em comunhão, né? E dar graças, fazer uma oferta de ação de graças, dar graças é estabelecer e permanecer nesta aliança. Quando uma pessoa entendia, eu estava lá enfermo, lá na minha casa eu estava quase morrendo, era grave, mas eu fui curado. Eu vou levar uma oferta de ação de graças para o Eterno, porque foi Ele que me curou. E eu quero dizer para Ele que eu quero estar nesta aliança com Ele, eu quero permanecer nesta aliança com Ele. Esse era o princípio por trás da oferta de ação de graças. Ele entender que eu quero mostrar para o Eterno, sim, eu sou grato e eu quero permanecer na sua aliança. Era isso, tá? E uma vez a pessoa tendo sobrevivido àquela situação inóspita, por uma cura, ou aqui espiritualmente falando, por meio do sacrifício de Yeshua, que nos livrou dessa situação inóspita, para aqueles que aceitam e entendem essa mensagem, o que acontece? Olha lá, João e Yohanan 6,53. Quem come minha carne e bebe meu sangue possui o quê? Vida eterna. Entendem? Sabemos que Yeshua está falando aqui da instituição da ceia, que nós vamos inclusive celebrar durante os nossos seders, aí, né? Sedarim, de Pesach, né? Mas por que é comer e beber junto? É o quê? O que acabamos de falar aqui é comunhão, aliança. Então quem está nesta aliança e quem manifesta o seu desejo de permanecer nesta aliança, tem vida eterna. Isso que Yeshua falou, né? Então, né, nós vemos que mesmo na Guemará, em elementos da tradição judaica, tradição oral judaica, como preferirmos, nós temos coisas que apontam muito diretamente para o Messias, para Yeshua, e para situações que nós temos hoje, para a nossa configuração hoje, com relação a Yeshua, né? Nós estávamos como ovelhas desgarradas, estávamos lá no deserto, estávamos lá no mar, no meio do mar, estávamos numa prisão, estávamos enfermos. Mas fomos curados, fomos libertos, fomos livres e sobrevivemos. Por quê? Porque nós entendemos que Ele tomou sobre si o que era para nós estarmos sofrendo. Tá? Então, se você está aí, né? Você está aí diante de escolhas importantes na sua vida, numa situação que você não consegue mais te achar, você está num lugar inóspito na sua vida, né? Não se acha mais, está como uma ovelha desgarrada. Existe um caminho de volta. E o caminho de volta é você entender que assim o Eterno determinou que fosse desse jeito, que por meio do Messias, Yeshua, você pode voltar. E a sua oferta que você pode oferecer de ação de graças é essa, você dizer para Ele que você quer estar nesta aliança, que você quer permanecer nesta aliança com Ele. Estamos aí às portas de Pesach, de novo, nós vamos estar, além de nós messiânicos, além de nós voltarmos lá para o episódio do Êxodo, né, e lembrarmos de tudo que aconteceu com Israel lá no Egito, nós também lembramos de quando Yeshua celebrou o Seder com os seus discípulos e tudo que ele falou lá, e tudo que ele instituiu ali, naquele Seder que ele celebrou com os seus discípulos. E ele instituiu aqui justamente a ceia, né? A Seudat Hadon, que nós chamamos Seudat Hadon, não foi esse nome que ele deu, mas foi o que virou depois, né? Esse nome. Que é justamente você entender que é você estar em comunhão. Comer da carne dele, beber do sangue dele, simbolicamente por meio lá da matzá e daquele cálice de vinho, que é o cálice da redenção.
é você dizer para ele: eu quero estar e eu quero permanecer nesta aliança. Era como uma oferta de pazes, que eu levava e eu também comia desta oferta, junto com a parte que era para o eterno, que era consumida pelo fogo, e junto com o sacerdote que estava ali oficiando. Eram esses três que estavam ali. E quando eu estou celebrando aqui com Yeshua, estamos também três. Quem? Eu, Yeshua e o Pai, o Eterno. Que é por meio de Yeshua que nós nos reconectamos com o Eterno. Estamos em comunhão com Ele. Também vejam como tudo se encaixa, como tudo se fecha. E como, vou reforçar aqui, nós não podemos e não devemos desprezar as coisas assim, isso aí é tradição judaica, isso aí é coisa dos rabinos, isso aí não me interessa. Sem antes, pelo menos, buscar entender da onde que aquilo está vindo. Porque muitas vezes, olha só, tem muitas coisas profundas e preciosas para o nosso próprio entendimento também. Amém?